Olá, olá, olá. Estamos começando mais um episódio, Kelly, do podcast Viva Mais. Para você viver mais, Diego. E você que está assistindo a gente também ter mais informação de saúde e viver mais. É verdade, você que está nos assistindo no nosso canal, no YouTube, ou você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio. É importante, Kelly, ressaltar que essa é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus. Convidando vários profissionais, distribuindo gratuitamente esse conteúdo, porém, essas informações, esse conteúdo, ele precisa ser transformado em ação. Exatamente. Para gerar saúde, bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. Kelly, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje o tema é muito importante. E o tema, às vezes, causa muito medo, às vezes, só de ouvir a palavra, Diego. Câncer. Qual os aspectos do câncer? Vamos falar sobre essa doença que você vai dar alguns dados a respeito e que realmente pode ser assustador. Mas nós temos informações importantes para você ficar feliz sobre o assunto. É verdade. Eu vou dar alguns dados, mas vai ser da metade para o final deste episódio. É, porque a gente tem que aproveitar o convidado. Já fala pra gente quem que tá aqui com a gente hoje. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o Dr. Gedegilson Moisés, ele que é cirurgião geral e cirurgião oncológico, trabalha na nossa instituição e estará conosco distribuindo muitas informações relevantes sobre essa doença que é tão assustadora, Dr. Gedegilson, mas também sobre como preveni-la. Seja muito bem-vindo ao podcast Viva Mais. Eu agradeço muito o convite de vocês e para mim é um grande prazer estar aqui junto com vocês e também compartilhando com outras pessoas que estão nos assistindo essas informações que são tão relevantes para a saúde de todas as pessoas. É aterrorizante mesmo essa doença? Pode ser muito aterrorizante, mas também ela pode ser reconfortadora, confortadora a depender do prisma em que cada pessoa enxerga essa doença. Agora, a gente ouve muito falar, né, Kelly, sobre novembro azul, outubro rosa, mas existem outros tipos de câncer, né? Quais são os principais tipos de câncer, doutor? Veja só, o principal tipo de câncer, tanto para mulheres quanto para homens, é o tipo de câncer de pele. É uma pele que nós chamamos câncer de pele não melanoma. Na verdade, o câncer de pele tem dois grandes grupos, que é o melanoma e o de não melanoma. Esse é o principal tipo de câncer, tanto para mulheres quanto para homens. Quando nós referimos somente ao grupo de homens, os principais tipos de câncer em primeiro lugar, o câncer de próstata e logo depois vem o câncer de intestino. Já para a mulher, vem o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Agora, doutor, você falou aí de melanoma, não melanoma. O que é isso? Na verdade, são dois grandes tipos de câncer de pele. Na verdade, o melanoma é o câncer mais agressivo que nós temos na pele. Graças a Deus, também é o câncer que dá menos incidência, é o câncer que menos aparece na população. Por outro lado, o câncer não melanoma, apesar de não ser tão agressivo assim, é o câncer que mais aparece. Ambos os casos precisam de ter uma orientação, um esclarecimento para a população, para que a população possa se prevenir para a ocorrência dos dois tipos de cânceres. E eles estão relacionados com a exposição à luz solar? Sim, tanto um quanto o outro, os dois estão relacionados diretamente com a exposição ao sol. Mas é importante você falar porque nós também precisamos do sol. Quando a gente fala de exposição à luz solar, é a exposição exagerada. Porque a exposição ao Ou sol sem cuidado, nos né, faz doutor? bem para a saúde. Sim. E isso faz que a gente possa lembrar de uma coisa: tudo que é demais faz mal. Os meus filhos falam muito isso. Tem até uma musiquinha para isso. Que interessante. Já estão aprendendo de cedo, já bem cedo, que tudo que é demais faz mal, tem seus prejuízos. É verdade. Exatamente. Até porque aqui nas nossas redes sociais, Kelly, a gente fala bastante sobre luz solar me faz bem. Isso. Então é importante a gente conscientizar todos de que o excesso
E sem que faz cuidado, mal, né? Às vezes está expondo, mas não tem o cuidado de ter alguma proteção à luz Isso. solar. Então, é muito, muito bom que você tenha tocado nesse ponto. E aí, os outros cânceres, eu entendi que então está estratificado entre homens, entre mulheres, mas eu também sei que tem entre regiões, né? Aqui na nossa região amazônica, região do norte do país, tem alguma coisa diferente do que seria mais para o centro-oeste e sul do país? O que chama muita atenção aqui no Amazonas é que no Brasil inteiro, no restante do Brasil, o câncer que é mais prevalente nas mulheres é o câncer de mama. Aqui na região do Amazonas, o câncer que é mais prevalente para as mulheres é o câncer de colo uterino. Olha, deixando o câncer de mama em segundo lugar nas mulheres. E a gente tem uma campanha gigante sobre o Outubro Rosa. Talvez, olha só que importante. Pega esse link, compartilha com os teus familiares, compartilha com os teus amigos, porque são informações importantes. Porque a gente vê, doutor, uma campanha muito grande sobre o câncer de mama. Sim. Mas essa informação aqui ela é totalmente relevante, porque daí existe uma abrangência diferente de que muitas vezes não é tão propagada, como, por exemplo, o Outubro Rosa, né? Principalmente aqui na nossa região. É bem verdade, Diego. Veja só, o câncer de mama, ele não vai diminuir a importância de todas as campanhas que já se fazem para o câncer de mama. Mas quando a gente lembra especificamente aqui da nossa região, da região do Amazonas, a gente vê que a campanha relacionada à prevenção do câncer de colo uterino talvez estivesse precisando um pouco mais de importância por causa da prevalência loco-regional. Sim. Agora, Dr. G.D. Gilson, falando em números, né? Vocês falaram aqui um pouco de números, e eu acho que vai ter mais, né, Diego? Vai ter mais pela frente. Mas quando se trata de número, a minha família não tem nenhum caso de câncer. Eu preciso me preocupar com toda essa, com os números expostos sobre a mortalidade de câncer? Como é que é isso para mim, pessoalmente? Porque eu sei que quando é exposto para a população, então, o Amazonas tem uma X quantidade de mortalidade de câncer, São Paulo é um número diferente, Rio Grande do Sul é um número diferente. O que isso impacta para mim? Ótima pergunta, Kelly. Veja só, todos os números de estimativa e enfim, tudo que aparece dessa parte de números, ele tem uma importância diferente para cada pessoa. Por exemplo, para a pessoa que é gestora de saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado, do município e tal, ele tem a importância que ele tem que preparar os hospitais, as campanhas educacionais para a população de uma maneira diferente. Então, ele vai se atentar mais porque é mais frequente. O que acontece com mais frequência naquela região. E para a pessoa, por exemplo, para a mulher, câncer de mama e câncer de colo uterino. Quais são os primeiros sintomas que podem aparecer nesse tipo de câncer? Porque a gente já sabe que quanto mais precoce o diagnóstico é realizado, muito mais chance de cura a pessoa tem. Ou seja, se eu faço o diagnóstico no início da doença, a minha chance de cura ela é altíssima. Então, se eu já sei que eu posso ter câncer, o que é mais frequente, câncer de mama, câncer de colo uterino, eu já vou ficar assim mais alerta para esses sinais e sintomas quando eles aparecerem e eu vou procurar ajuda médica mais cedo. Excelente. Agora, doutor, eu não tenho casos na família. Não tenho caso. Eu preciso me preocupar? Muito. Sabe por quê? A genética influencia? Muito. Mas também não. Vou explicar o porquê. Quando a gente olha para todos os tipos de cânceres que existem, apenas 10% estão relacionados diretamente com a parte hereditária, com a parte genética. Ou seja, 90% de todos os tipos de câncer, eles estão relacionados com o fenótipo, ou seja,
É o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu como. Em outras palavras, todo o meu estilo de vida vai influenciar diretamente se eu terei ou não terei câncer na minha vida. Gente. Olha que informação impactante. 90%. 90% É muito. está relacionado a como vivemos. Exatamente. Então, mesmo que eu não tenha casos na família de câncer, eu posso ter a doença porque o meu estilo de vida me predispõe para isso. Exatamente. Vamos lembrar um pouquinho do conceito do que é câncer, né? Certo. Então, veja muito só. bom. Todas as pessoas são compostas por células, né? Essas células, elas precisam de renovação. E cada tipo de célula tem um ciclo diferente de tempo uma da outra. Certo. Contudo, uma célula mãe, a gente chama assim, ela vai originar 2 ou mais células filhas muito semelhantes, tanto em forma quanto em função. Quando, ocasionalmente, devido a várias causas, ela origina uma célula diferente da dela, tanto em função quanto em forma, ela começa a alterar essa forma. Uma falha na multiplicação. Essa falha na multiplicação, lá no final, pode gerar um câncer. Contudo, o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune, ele vai lá e mata essa célula que nasceu defeituosa. Diferente, defeituosa. Sim. Contudo, se nesse momento o meu sistema imune estiver deficiente, ele não consegue anular ou matar essa célula. Nossa. E aí pode originar o câncer. Por isso que é muito importante. A hereditariedade é importante? É. Mas, por exemplo, se eu estiver no meu gene, uma partezinha do gene que seja carcinogênica, não necessariamente eu vou ter câncer. Se o meu estilo de vida for tão bom, eu posso anular essa parte genética, digamos assim, que seja ruim. Isso é fenomenal. Uau. Então, se eu tenho várias pessoas na família, dos dois lados, pai e mãe, com câncer, eu posso. Há uma possibilidade de eu não ter, porque eu cuido tenho um estilo de vida adequado, estimulando o meu sistema imunológico, é isso? Exatamente. A destruir essas células que poderiam estar defeituosas geneticamente. Exatamente. Quando a gente coloca para o paciente, Kelly, eu costumo dar essas orientações no consultório, que ele tem 2 possibilidades. A possibilidade é de você ficar mais, digamos assim, exposto a todas as possibilidades de ter um câncer. Mas você também pode lutar e já se defender muito antes. Eu posso prevenir. Fantástico. Muito antes de, provavelmente, eu ter um câncer. Muito Fantástico. legal. Nosso muito estilo legal. de vida pode nos impedir de termos um câncer. E o que faz quais são essas exposições? Vamos falar sobre essas exposições que poderiam causar câncer. Essas células defeituosas. Vamos para o que é mais frequente? A gente falou aqui tanto do homem quanto da mulher. E também dos dois. Então vamos para o que é mais frequente. Por exemplo, pele, a gente relaciona diretamente com a exposição exagerada do sol. Certo. Quando a gente imagina próstata, é o estilo de vida. 2 coisas básicas aí. É uma alimentação que é pobre em ômega 3, uma alimentação que é pobre em várias coisas, ou seja, a alimentação está ligada diretamente. Também o exercício físico e também o estresse, ou seja, o equilíbrio mental. Quando a gente vai falar de mama, a gente também está falando desses aspectos. Aspecto de equilíbrio emocional, aspecto de fazer ou não fazer exercícios. Ou seja, a gente sempre não tem como a gente falar uma coisa isoladamente. Não tem como eu falar isoladamente apenas da alimentação. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o câncer de intestino tem uma relação muito forte, muito direta com a alimentação que a pessoa tem. Mas é lógico que todos os outros itens, todos os outros fatores também têm a sua importância. Tem uma alimentação pobre em fibras. Sempre falam em relação ao câncer de intestino, né?
Sim. Então, se eu dificulto a funcionalidade no intestino, isso também pode, nas próprias células intestinais, predispor a que elas venham a se multiplicar de uma maneira diferente, causar algum tumor, alguma coisa assim. Alimentação pobre em fibra, muito ultraprocessado, né? Muitas gorduras que são uma alimentação nocivas, rica em origem animal, que tem uma dificuldade de digestão, né? Fica muito tempo parado ali no intestino. Isso aí a gente já tem noção porque faz parte do trato digestório. Com o estômago também, né? Tem muitos o câncer de estômago também está bem direcionado assim, em relação ao que eu consumo, que eu ponho para dentro dele, né? Exatamente. E também está relacionado com o consumo de tabaco e com o consumo de bebida alcoólica. Né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, câncer da cavidade oral, ele tem uma relação muito forte, muito direta, tanto com o tabagismo quanto a bebida alcoólica. Olha só. Da boca. Nossa. Quantas informações importantes, hein, Kelly? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Inclusive, se nós, às vezes subestima, vou tomar alguma coisa, mas de repente pode predispor sim a ter essas células cancerígenas, né? Exatamente. Deixa eu fazer um intervalo aqui rapidinho para conversar com você que talvez está nos assistindo aqui, está nos ouvindo e é um profissional da área da saúde e tem o interesse de trabalhar aqui na instituição. Você pode acessar dentro do nosso site este link que está aparecendo, ham.org.br/trabalhe-conosco. Neste link você pode cadastrar o teu currículo no nosso banco de talentos e quem sabe estar trabalhando aqui nesta instituição com a gente. Vale ressaltar que nas nossas redes sociais nós estamos sempre divulgando todas as vagas disponíveis, mas caso você seja um profissional e não tenha visto ainda uma vaga na sua área sendo disponibilizada, isso não te impede de deixar já o teu currículo cadastrado no nosso banco de talentos, tá bom? Kelly, agora eu tenho uma dúvida aqui, doutor. A gente está falando sobre prevenção, formas de evitar e tudo mais. Agora, como apoiar alguém que tem um diagnóstico de câncer? Porque ainda hoje, na sociedade, um diagnóstico de câncer ele é quase uma sentença já para a vida da pessoa. Então, como apoiar alguém? Veja só, Diego, hoje nós muitas vezes, devido à nossa vida moderna, devido à nossa... Todo mundo tem uma vida, um cotidiano diferente uma da outra, mas a grande verdade é que a humanidade, com o passar do tempo, nós passamos a não valorizar coisas que são mais importantes para a gente. Porque, vejamos, vamos ter uma visão um pouquinho diferente. Quando nós somos atordoados com uma notícia de um ente querido que tem câncer, logicamente que a gente já pensa no pior. A gente já olha para a morte. A grande verdade é que nós não nos preparamos para uma coisa que vai acontecer com todas as pessoas. Que se não for ali, naquele momento, com aquela doença, a gente sabe que em algum momento vai acontecer. Ou seja, nós precisamos, em primeiro lugar, nunca nós devemos tirar a esperança das pessoas. A medicina hoje, ela evoluiu muito, com muitos tipos de tratamento, e a pessoa pode sobreviver àquele tipo de doença. Então a gente nunca pode tirar a esperança da pessoa, até porque uma pessoa que tem mais esperança no coração, um equilíbrio mental superior, ela vai ajudar na sua recuperação, vai ajudar no seu tratamento. Então, a chance dela ficar curada, se ela estiver de bem com ela mesma, é muito maior. Associado a isso, nós devemos sempre valorizar o que é de mais importante. O que é de mais importante, aí parece tem uma resposta um pouco filosófica, né? Mas o que é de mais importante não é exatamente o que a gente tem de bens materiais. O que é de mais importante são as pessoas que a gente conhece, os relacionamentos. Então, nesse momento, a família abraça a pessoa que está doente e ela vai se sentir abraçada,
acolhida pela sua família. E isso vai ser um fator muito positivo para que ela possa superar esse momento de crise. Agora é importante falar, né, doutor, que esse acolhimento, ele não deve ser um acolhimento com um sentimento de despedida. Ele tem que ser um acolhimento para estimular, para impulsionar pensamentos a pessoa positivos. pra cima. Isso. Afinal, podemos até falar sobre isso. O diagnóstico de câncer é uma sentença de morte? Não, não é uma sentença de morte. Como eu falei, olha, de novo, aquela estimativa dos 90-10, né? Sim. 90% de todos os cânceres, quando são diagnosticados na sua fase precoce, isso é sinônimo de cura. Olha, gente, tá? Olha só. Sinônimo gente, de prestem cura. atenção Tá? nessa informação. Então, o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Então, nunca é uma sentença de morte. Na verdade, revelou-se um problema de saúde e que precisa ser resolvido, tá? É lógico, qualquer tipo de problema de saúde. Os médicos são bem enfáticos em dizer, quanto mais precoce você procura ajuda médica, mais fácil será de resolver o problema. E para que essa ajuda realmente seja precoce, eu preciso estar constantemente visitando o médico. Se visita o médico uma vez na vida, realmente a possibilidade de encontrar alguma coisa que dê um probleminha, ou só quando vai ter uma dor em algum lugar, aí vai ficar mais difícil de ter esse diagnóstico precoce, caso isso realmente venha aparecer a doença. E aí, eu acho até que seria bom frisar que, por exemplo, e o Dr. G.D. Gilson pode contribuir com isso, o autoexame das mamas. E isso não é ação de prevenção, isso é uma ação de detecção precoce, ok? Exato. Então, fazer o exame de Papa Nicolau para a mulher, ou na idade adequada, fazer o exame com médicos da próstata. Então, isso não é prevenção da doença. Isso é uma forma de detectar precocemente e, caso aconteça de ter alguma coisa diferente lá, poder tratar com mais assertividade e a maior possibilidade de cura. É isso, doutor? Exatamente. As pessoas acreditam que o fato de estarem fazendo exames, elas estão se prevenindo para que não aconteça. Existe também o outro lado. Tem uma narrativa que as pessoas costumam falar muito por aí, quer dizer assim, eu não vou procurar médico. Quem procura acha. Quem procura acha. Então, eu não vou lá procurar porque ele vai achar alguma... Não, é o contrário. Eu tenho que ir lá para que ele ache logo e resolva enquanto há solução. É assim que nós devemos pensar. Perfeito. E olha só, Kelly, a gente está falando sobre dados, né? Existe uma pesquisa que saiu recente que estima-se que o Brasil ele registre 704 mil novos casos de câncer a cada ano entre 2023 e 2025. Então, a média anual ela vai ser aí de 704 mil novos casos. Com a informação que o Dr. G.D. Gilson passou aqui, de que 10% é genético e 90% tem relação com o nosso estilo de vida, Dr. G.D. Gilson, eu queria te perguntar o seguinte: que tipo de estilo de vida eu preciso adotar para evitar esses 90% de chance de eu estar inserido nesta pesquisa aqui, nesses 704 mil casos de câncer? É um estilo de vida de prevenção. Isso. É um estilo de vida. Isso é prevenção. Isso é prevenção. É estilo de vida, né? Então, assim, vamos primeiro pensar da seguinte forma. Quando você faz uma pergunta, digamos assim, genérica para qualquer tipo de pessoa, você quer mudar algumas coisas na sua vida para que você não fique doente, a gente já sabe a resposta que todas as pessoas vão ter. Mas quando a gente começa a enumerar alguns itens que a pessoa precisa mudar, a pessoa já pensa diferente. Bom, mas não é bem assim. Poxa, eu vou me privar disso? Né? Então, assim, vamos fazer uma comparação aqui pequena, tá? Eu acredito que todo mundo tem o hábito que sabe que qualquer tipo de carro ele precisa de manutenção.
Agora imagine só, um carro sem manutenção. O que é que vai acontecer com o carro? Logicamente, o pneu, uma vez, ele pode ficar com a pressão dos pneus diminuída com o passar do tempo. Você pode não perceber isso, passa no buraco, o pneu pode furar. Você pode ter problemas, pode ter um acidente. E isso eu estou falando de uma coisa bem simples, bem irrisória, né? Agora imagine se um carro é movido a gasolina e você todo dia coloca um pouquinho de gasolina misturada com querosene. O que vai acontecer com o motor desse carro? Uau. Né? Então, quando a gente olha para o nosso corpo, a mesma coisa, né? Então, olha só, no gerenciamento, o que gerencia nosso corpo? O que gerencia nosso corpo são os nossos pensamentos, o nosso cérebro. Então, eu preciso de ter um equilíbrio mental para que eu possa ter mais saúde. Que legal. Não tem jeito, né? Então, se eu coloco gasolina no meu carro, porque foi um motor que foi feito a gasolina, eu tenho que colocar a gasolina mais pura que eu puder encontrar. Ou seja, o que é que meu corpo se sente melhor se eu ingerir para que eu possa obter energia? Então, eu vou procurar ter uma alimentação que seja mais propícia para que o meu corpo funcione bem. Então, isso não é o que eu gosto, não é o sabor em que eu vou ter prazer. O que eu vou ter prazer é na minha saúde. Gente, imagina que você pode estar cuidando melhor do seu carro que do seu corpo. Eu acho que isso vale a reflexão. Exatamente. Isso, você colocou dessa forma, muitas vezes a gente cuida mais do que é material do que da gente mesmo. Se a gente pensar em equilíbrio mental, a gente vai pensar, bom, eu vou ter uma alimentação adequada porque eu sei, eu me amo, eu me valorizo, então eu vou cuidar de mim. Então é por isso que eu vou escolher ter uma alimentação adequada. Se eu sei que o exercício físico é bom para mim, então mesmo muitas vezes eu estando desanimado, eu vou fazer isso porque eu vou ter disciplina para cuidar de mim. Legal. Entende? Então, por outro momento, eu vou dormir melhor. Porque para que eu possa dormir melhor, o meu equilíbrio mental vai ser mais fácil de ser alcançado. Fantástico. Entendeu? Então, dormir bem, equilíbrio mental, alimentação, exercício físico. Eu vou pegar sol porque eu vou ter menos estresse. Eu vou ter vitamina D adequada. Eu vou beber água. Também contribui para a imunidade. Olha só, o tão interessante. Sempre as pessoas faziam esse paradoxo. Peraí, como é que eu tenho que pegar sol para eu ter mais saúde, mas se eu pego o sol, eu vou ter câncer de pele? Tem um trabalho bem interessante que mostrou que a maioria das pessoas que têm câncer de pele é porque elas passaram muito tempo da vida literalmente desidratadas. Então, Uau. Não é somente o sol. Eu tenho que ir para o sol, mas eu também tenho que usar a água no meu corpo para que o meu corpo possa ficar imune a esse tipo de afecções, esse tipo de doença. Me priorizar na saúde para não precisar me priorizar na doença, né? Mas, independente, eu cuido da minha saúde ou não, eu vivi a vida do jeito que eu quis, tenho câncer agora, tratamentos. Bom, todo tratamento de câncer, ele é baseado num tripé. E esse tripé é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Para cada tipo de câncer, um desses 3 tratamentos, ele é mais importante. Isso vai depender da topografia do tipo de câncer que você tem. Sim, e aí o médico é que vai definir isso. Exatamente. Certo. Aqui eu gostaria até de fazer uma distinção, porque o oncologista ele pode ser um oncologista clínico e um oncologista cirúrgico. Na maioria dos casos, quem vai ter esse direcionamento é o oncologista cirúrgico. Por quê? Porque essa especialidade, ela tem a função de dar o diagnóstico correto e ainda de balizar, de fazer esse gerenciamento do que o paciente está precisando. Nesse dado momento, o paciente precisa de quimioterapia e ele é acompanhado também pelo cirurgião, porque ele precisa de ser feito o diagnóstico, precisa de ser colocado catéteres, enfim, ele precisa ser acompanhado também pelo cirurgião.
Por mais que o principal tratamento seja a quimioterapia ou seja a radioterapia. Que seria com um oncologista clínico. Exato. Na grande verdade, Kelly, não existe nenhum tipo de câncer que seja conduzido apenas por um deles. Na certo. verdade, todo tipo de câncer, o ideal é que seja acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Tanto o cirurgião oncológico, quanto o oncologista clínico e também o radioterapeuta. Olha só quantas informações importantes, hein, Kelly? A produção já está gritando ali, ó, que acabou o nosso tempo e o bate-papo foi muito bom. Foi Eu mesmo. espero que você que esteja aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, tenha anotado tudo. Se não, pode voltar e assistir quantas vezes você quiser e pegar esse link e encaminhar para os teus amigos, para os teus familiares, porque são informações importantíssimas para garantir para você uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Agora, doutor Gedegilson, é o seguinte, a gente termina todos os episódios avaliando se a Kelly entendeu ou não. Sim. Na primeira temporada, a avaliação era eu e ela. Mas aí nessa temporada, eu mudei no meio e vai ser só a Kelly agora. E eu vou só intermediar. Então vamos lá, Kelly. Mitos e verdades. Então, é mito que uma pessoa que tenha genética para câncer também tenha câncer, venha a ter câncer. É mito. Certo. É um fato, é uma verdade que o câncer de mama é o que mais tem no Brasil, mas que no Amazonas é o câncer de colo uterino. Grande verdade. É também uma verdade que 90%, ou vamos colocar aqui, quase 100% da doença câncer está relacionada ao estilo de vida. Grande verdade. Também é uma verdade que vários cânceres estão relacionados com alimentação, exercício físico e estresse, como, por exemplo, os principais, que é próstata e mama. Sim. E é verdade que o diagnóstico é dado não com as ações de autoexame, mas sim com a ajuda de um médico ou oncologista e o tratamento com a equipe multi. Perfeito. Passou? Tá aprovada? Aprovadíssimo. Muito bem, Kelly. Parabéns. Mais um episódio sendo aprovada. Obrigado pela tua companhia. Obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Doutor Gedegilson, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bom te receber aqui. Obrigado pelas informações que você compartilhou com a gente e com quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Foi extremamente importante. Eu agradeço pelo convite e deixo aqui uma palavra para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que seria: cuide-se. Antes da gente encerrar, como que as pessoas podem te encontrar no Instagram? Dr. Gedegilson, tá? Dr. Gedegilson, né? Tá aparecendo aí no seu vídeo. Essa é a forma que você pode encontrar o Dr. Gedegilson no Instagram. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Kelly, muito bom esse episódio. Foi excelente. Mas ainda temos muito mais. A gente se vê toda segunda-feira aqui neste canal. Tchau, tchau. Tchau.